Pessoal, vamos lá? Vamos para a nossa segunda videoaula. E eu já deixei o material aqui preparado, porque a nossa ideia, eu vou continuar, claro, a primeira videoaula, primeira aula, e que eu terminei lá mostrando que um arco ele pode ser medido em grau ou em radiano. Tá? Já na resolução de problema de exercício, a gente vai ver o porquê que é conveniente, é importante saber escrever em radiano, medir em radiano. Tá? Então, por enquanto, a gente está entendendo aqui a ideia, né? Botando em prática, né, a ideia de converter, de transformar de grau para radiano e radiano para grau. Ok? Então, a gente está trabalhando uma ideia, e eu gostaria que todos, mas exatamente todos, focassem nisto, que a questão não é decorar, é entender. Tá? Então, já deixei o material pronto, para ficar até um pouco melhor, aproveitar mais o tempo da aula. Então, o que a gente viu já na aula anterior? Que um arco que tem 180 graus, em radiano, é π radiano. Então, a gente vai partir desse conhecimento, ok? Vamos partir desse conhecimento já construído para a gente poder transformar os outros. Tá? Coloquei a conversão de unidade, grau para radiano e vice-versa. Então, se 180 graus é π radiano, pessoal, vou aqui no 180. Então, aqui eu já sei que é o quê? Π. Vou fazer a lápis, pessoal, que é mais fácil para eu controlar aqui, né? Π radiano, claro, vou repetir, não vou ficar escrevendo aqui rad, tudo bem? Ora, se 180 é π, 0 grau vai ser o quê? Zero. Zero π, óbvio, né? Zero π radiano, ok? E 360, que dá uma volta completa, vai ser 2π radiano, tudo bem? Certo, pessoal? Tá. Bom, se 180 é π, é 1π, eu posso deduzir o 90. Por quê? Porque 90 é a metade de 180. Então, 180 vai ser a nossa referência. Tudo bem? Então, 180 é π, como 90 é a metade de 180, então 90 em radiano vai ser a metade do π. Ou seja, π sobre 2 radianos. Meio π, como eu já tinha comentado no vídeo anterior. E aí, dá para eu fazer o seguinte também. Eu posso ir lá no 270. Por quê? Porque 270 tem 390. Ó, 3 vezes 90, 270. Então, se 1,90 é π sobre 2, 270 vai ser 3 deles. Portanto, 3π sobre 2 radianos. Olha que tranquilo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com 45. Claro que você não precisa fazer assim. Estou trabalhando uma ideia. Tá? 45 graus. 45, você pode pensar o seguinte. Ó. 45 é metade de 90. Então, 45 em radiano vai ser a metade de π sobre 2. Metade da metade, porque aqui eu já tenho a metade de π. Portanto, metade da metade é 1/4, vai ser π sobre 4. Ou você pode utilizar o 180 como uma referência. Por quê? Porque 45 é 1/4 de 180. Ou seja, pessoal, para eu produzir 45, eu preciso dividir o 180 por 4. Ora, se eu dividir o 180 por 4, deu 45, então eu pego o π e divido por 4. Então, vai ser π sobre 4 radianos. Então, 45 graus em radiano é π sobre 4. Tudo bem? Bom, e o 30? O 30, você vai usar o mesmo raciocínio. Como é que eu produzo o 30 conhecendo o 180? Dividindo por 6. O 30 é 1/6 do 180. Pessoal. Divide 180 por 6 dá 30. Então, a gente diz que o 30 é 1/6. Portanto, em radiano vai ser 1/6 do π. Ou seja, π sobre 6 radiano. E 60? 60 é 1/3 do 180.
Você pegar 180 dividir por 3 dá 60. Então você pega o π e divide por 3 também. Então π sobre 3 fica 1/3 do π, ó. Π sobre 3, 1/3 do π. Tudo bem? Não tenham medo de falar, de escrever fração, pessoal. Tá? Bom, e agora? O 120, usando o mesmo raciocínio. O 120, pessoal, você pode pensar assim. Você já não tem 60? 120 não é o dobro do 60? Então, vai ser o dobro de 2π sobre 3. Olha que óbvio. Então, 120 graus em radiano, 2π sobre 3. Ou 2/3 do π. Sim, π sobre 3. Dobrando, fica 2π sobre 3. E 135? 135 é 3/45. Isto, 45 mais 45 mais 45 dá 135. Tá? Então, quantos 45 tem em 135? Tem 3. Então, é só fazer 3π sobre 4. São 3 desse daqui, ó. Então, 3π sobre 4. Então, 3/4 do π. Tá? Se 45 é 1/4 do π, 135 são 3/4 do π. E 150? Usa o mesmo raciocínio. 150, ele tem, você pode relacionar ele com o 30. Os 150 são 5/30. Olha a nossa matemática básica aí, pessoal. 5/30, tá? Como 30 é π sobre 6, então vai ser 5π sobre 6. Ou 5/6 do π. Aqui você tem 1/6, aqui você vai ter 5/6. Tudo bem? Olha a ideia. E 210? 210 é a mesma coisa. 210 é múltiplo do 30 também. 210 tem 7/30. Então vai ser 7π sobre 6. Ó. 7π sobre 6. Porque 30 é 1π sobre 6. É π sobre 6. É só colocar 7. E 225? 225 é múltiplo do 45. 225 tem 5/45. 45 mais 45 mais 45 mais 45 mais 45. Então vai ser 5π sobre 4, já que 1/45 é π sobre 4. Então vai ser o quê? 5π sobre 4. E 240? 240 é múltiplo de 60. Como 60 é π sobre 3, 240 vai ser 4π sobre 3. 4 vezes 60, 240. Então, 4π sobre 3. Olha que interessante. E 300? Bom, aí fica a seu critério. 300 é múltiplo de 30, como é múltiplo de 60. É melhor pegar o 60, porque você não precisa simplificar a fração. Quanto 60 tem em 300? 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 60, 300. Como 60 é π sobre 3, então vai ficar o quê? 5π sobre 3. E 315? 315 é múltiplo do 45. Tem 7/45. Como 45 é π sobre 4, vai ficar 7π sobre 4. Pessoal, olha a ideia que a gente utilizou então para escrever, né, para expressar radiano em grau e vice-versa, grau em radiano. E 330? 330 são 11/30. Perdão, 11/30, certo? 11 vezes 3, 33. Como 30 é π sobre 6, vai ficar 11π sobre 6. E assim a gente fez um quadro, né, uma tabela dos arcos notáveis da primeira volta. Depois eu vou falar mais a respeito disso, né? A gente deu uma volta na circunferência. A gente foi de 0 até 360. O que é 0 grau? 0 grau significa que não existe espaço entre o ponto A e o ponto B. Então é um ângulo, é um arco cuja medida é 0. Então não cabe nenhum grau dentro dele. E 360, claro, quando o arco, né, deu a volta completa na circunferência, equivale a uma volta completa. Eu vou falar mais a respeito disso no ciclo trigonométrico. Bom, pessoal, então tá aí uma tabela que vai ajudá-los
no trabalho, né, com medida de arcos e graus, na medida de arco, né, que pode ser em grau ou em radiano. Bom, aí vem a questão, e se o arco não tiver uma medida notável, tá? Da mesma forma, pessoal, vocês vão utilizar essa referência aqui, ó, 180 é 1 π, porque é 1, fica fácil de associar. Se você sabe quanto vale 1, você consegue descobrir qualquer valor. Então, se você sabe que 1 π é 180, você vai saber quantos são 2 π, 3 π, 1/5 do π, 1/12 do π. Você vai saber qualquer quantidade, porque você sabe o valor de 1. Se você sabe o valor de 1, você vai saber o valor de qualquer quantidade. Basta você utilizar esta relação. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, que eu estou fazendo uma videoaula, não tem muito tempo, eu vou partir por uma ideia prática, tá? Então é um método prático para eu fazer isto. Vou colocar aqui um método prático, tudo bem? Método, vou escrever aqui, ó, método prático. Tudo bem? Bom, o que significa isso? Significa que a gente vai usar um atalho, é um macete, né? É uma dica. Deixa eu colocar aqui uma dica para a gente fazer isso, para agilizar o processo. Vamos supor que você necessite pegar 70 graus, vou trabalhar com um exemplo aqui, 70 graus, que não é uma medida notável, e você precisa transformar em radiano. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o grau, tira o grau, né, a unidade grau, a notação aqui do grau, e coloca π. Faz assim, ó, 70 π. E divide por 180. Olha só, tira o grau, acrescenta π e divide por 180. Isto, pessoal, é para não ter que ficar fazendo a regra de 3, para tornar a coisa um pouco mais rápida, mais prática. Por isso coloquei método prático, certo? A dica, um macetezinho para acelerar o processo. Tá, você não vai dividir, não vai pegar a calculadora e pegar os 70 e dividir por 180. Você não vai fazer isto. Você vai simplificar. Em radiano, você deixa sempre em forma de fração. Tudo bem? Quando for necessário fazer algum cálculo aproximado, aí a gente divide, mas por enquanto não. Aí você pega, corta esse zero com esse zero, e o que ficou então? 7 π sobre 18. Ou seja, 70 graus em radiano é 7/18 do π, ou 7 π sobre 18, tá? Então, 70 graus é igual a 7 π 18. Deixa assim em forma de fração. Você vai simplificar a fração até deixá-la irredutível, ou seja, até não admitir mais simplificação. Nesse caso, tá fácil, porque era só cortar zeros. Cortar zeros, pessoal, significa dividir por 10. Tá? Pessoal que se atrapalha aí na matemática básica, vão prestando atenção, porque a gente não pode mais, né, tropeçar na matemática básica. A gente não evolui, não avança. Tudo bem? Tá. Vamos pegar um outro caso aqui. Por exemplo, eu vou pegar, sei lá, qualquer medida aí, 180, a gente já fala, vou colocar 160, pronto, 160 graus que vem na camisa. Como que fica em radiano, então? Tá? Então, ó, sempre a mesma coisa. Você vai dividir por 180, por isso eu já tracei a fração. Então, fica 160, coloca o π e divide por 180, tá bom? Então, era grau, colocou o π, ficou π radiano, certo? Tá. Então, o que você faz? De novo, vou cortar o zero daqui com o zero daqui. Então, ficou 16 π sobre 18.
ainda dá para simplificar. Ambos são pares, portanto, são múltiplos de 2. Então, divido 16 por 2 dá 8, divido 18 por 2 dá 9. Então, fica 8π sobre 9. Então, 160 graus, quando representado, expresso em radiano, é 8π sobre 9 radiano. Ó, que tranquilo? Então, 160 graus em radiano é 8π sobre 9. Tudo bem? Então, aqui, pronto, aqui tranquilo. Vamos fazer o contrário agora. O que eu fiz aqui? Eu fiz grau para radiano, tá? Então, a gente fez aqui grau para radiano. O que a gente vai fazer agora? Radiano para grau. Vamos lá? Radiano para grau. Como que a gente faz isso? Todo mundo, sem exceção, consegue fazer isso porque é cálculo bem básico, pessoal. Tá? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Nada melhor do que um exemplo para a gente trabalhar. Vou pegar aqui, por exemplo... pegar um caso aqui que não... Tá. 27π sobre 10. 27π sobre 10. Radiano. Eu falei que não precisa escrever rádio para dizer que é radiano. Certo? Bom, o que você faz? Você não pode esquecer que, embora não precise escrever, aqui eu tenho a palavra rádio, que é radiano. Então, qual é a ideia? Você vai pegar o π radiano, ó, 1π, porque tem 27π radiano. Você vai pegar 1π radiano, não é 180? Então, você substitui o π radiano por 180. Então, o que fica? 27 vezes 180 graus, que é o π radiano, dividido por 10. Pronto. Então, você troca π radiano porque é por 180, porque é 180, certo? Aí você simplifica, você vai dividir, ó, 180 divide por 10, dá uma divisão exata, que fica o quê? 18, já, ó, 180 divide por 10, pessoal, tá? Posso fazer isso porque está multiplicando. Aí você pega 27, multiplica por 18, faz a continha aí, fazendo a continha vai dar 486 graus. Olha que tranquilo. Então, ó, 27 décimos do π, ou 27π sobre 10, em radiano, equivale a 486 graus. Então, quando medido em grau, 486, quando medido em radiano, 27π sobre 10. Ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Tá? Vou pegar aqui um exemplo fácil. Vamos lá. Tá? Aqui 11π sobre 12. Claro, o que? Radiano. Em grau, ó, dois cálculos simples, tá? Então, você pega o π radiano, ó, pega esse π radiano aqui e troca por 180. Então, fica 11 vezes 180 dividido por 12. Também dá para simplificar, ó, 180 e 12, dá para você simplificar direto por 12. Nossa matemática básica aí. 15 vezes 12 dá 180. Então, divide por 12 aqui dá 1. Divide 180 por 12 dá 15. Tudo bem? 12 vezes 15 dá 180. Então, o que ficou? 11 vezes 15. Faz a continha, 11 vezes 15 vai dar 165 graus. Portanto, 11π sobre 12 radianos, quando medido em graus, dá 165 graus. Tudo bem, pessoal? É entendido? Vamos pegar aqui mais um exemplo, né? Porque eu peguei aqui exemplo onde as divisões deram certo. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, 23π sobre 8, tá? Pronto.
23π sobre 8. Tudo bem? Radiano, vou transformar isso aqui em grau. Então, vamos lá. Vai ficar 23 vezes 180 dividido por 8. E você vai simplificar o 180 com 8. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos dividir por 4. Se eu dividir por 4 aqui vai dar 2. Se eu dividir aqui por 4, vai dar 45. Ok? Dividir por 4, porque ambos são múltiplos de 4. Então ficou 45 sobre 2. Certo? 45 não é divisível por 2 e nem 23 é divisível por 2. E agora? Agora deixa assim, né, pessoal? Tá? Você pega o 23, multiplica com 45. Então, 45 vezes 23. Lembrando que agora é grau, né? 5, 25 vão 2, 20, 22. 2 vezes 5, 10, 90. Vai dar 5, 2, 11. Então, isso vai ser igual a 1125 sobre 2. E deixa assim, não tem problema nenhum. Fica metade de 1125. Se você quiser colocar na forma decimal, você pode também, sem problema nenhum. Você pega aí 1125. Ok? Tá, você pega 1125, divide por 2, vai dar 562,5. Você pode deixar assim, você pode escrever 562,5 que grau, sem problema nenhum, tá? Ou você pode deixar 1125 dividido por 2 o que? Grau, sem problema nenhum. Você pode deixar desta forma, tá bom? Então, 23π sobre 8, quando eu escrevo em radiano, fica 552,5. Ou ainda, se você quiser escrever, pessoal, ó, interessante que aparecer isso aqui, ó. Vai ficar 562 graus e meio grau, ó, meio grau, pessoal, são 30 minutos. Ó. Você pode também escrevê-lo assim, tá? Você tem essas opções de escrita, não tem problema nenhum. Ó. Eu fiz uma matemática básica aqui, ó. 1125 dividido por 2. Você pode deixar assim, que é a metade de 1125. Se você dividir, você pode escrever na forma decimal, do jeito que eu escrevi. Ou ainda, você pode escrever, por quê? Porque que é meio grau. Meio grau tem 30 minutos. Olha que legal, a gente aproveita também e escreve desta forma aqui, que ajuda na interpretação. Tudo bem, pessoal? Então, nesta videoaula, a gente viu como é que se escreve grau em radiano e radiano em grau. Como é que se converte, né? Como que se transforma essas unidades de medidas. Espero que tenha sido útil. Exercitem, pratiquem, peguem o material de vocês e façam os exercícios que lá estão propostos. Tudo bem? Só para reforçar, pessoal, esses valores aqui, que são os valores notáveis, de novo, por que tem esse nome notável? É porque são os valores que mais aparecem. E olha a dica, né? Entendo isso aqui, ó. Eu peguei 0, 30, 45, 60, 90, ó. 30, 45, 60, é importante você saber de cabeça, saber decorado isso aqui. Não gosto muito desse termo, decorar, mas é bom você memorizar, porque todos os outros você deriva dele. Você sabe quanto é 30, você vai saber quanto é 90, vai saber quanto é 60, vai saber quanto é 120, 150, porque são múltiplos, só você ir multiplicando. Então é meio óbvio. Então não tem porque, não sei, não entendi, tá? Foquem naquilo, interpretem, trabalhem a ideia, porque não tem o porquê não saber. Tudo bem? Espero que tenha sido útil. Até a próxima videoaula.